Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Um imenso labirinto de casas, becos e vielas que há mais de 40 anos não para de crescer. Para saber como a Rocinha se transformou na favela gigantesca que é hoje, a gente precisa conhecer suas origens. A vista é um contraste brutal com o nome. Nem sempre foi assim. A Rocinha já foi uma roça de verdade. No século XIX, onde está hoje a comunidade da Rocinha, tinha uma fazenda enorme de gado, a fazenda Quebra-Cangalha. A fazenda foi dividida em vários sítios que abasteciam as feiras da cidade. Todo mundo perguntava de onde é que vinham aquelas frutas, aquelas verduras, aqueles legumes. E todo mundo dizia, vem lá da minha Rocinha. Então ficou o costume chamar o Alto Gávea de Rocinha. Nos anos 30, pela Rocinha passava o famoso Circuito da Gávea de automobilismo. Pilotos do mundo inteiro enfrentavam, em suas baratinhas, as curvas perigosas. Depois da Segunda Guerra, a expansão da cidade para a Zona Sul mudou radicalmente a Rocinha. Migrantes nordestinos vinham levantar os prédios em Copacabana, Ipanema e Leblon. A cidade do Rio de Janeiro não tinha espaço na Zona Sul para a população de baixa renda. Então eles ocuparam os morros onde os bairros estavam crescendo. Com os operários, nascia a favela. Sem água, sem estrutura, pelas mãos dos moradores. Vai todo mundo, vai ser o bacana, vai todo mundo para general, para embaixador, todo mundo não tem uma casa. Mas é nos anos 70, com a abertura do túnel que liga a Zona Sul a São Conrado, que a Rocinha começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80, o bicho é desafiado por um novo poder, o tráfico de drogas. A gente vai ter o grande poder do Denis, que exercia uma espécie de figura assistencialista, que o bicho também exerceu, mas que o tráfico de drogas herda, distribuindo pequenos favores para uma favela abandonada, para uma favela que não tinha o menor suporte do Estado. Começava a era dos senhores do tráfico. Bandidos se sucediam e ganhavam fama com demonstrações públicas de força. E quando criam uma nova facção do crime organizado, começam também as guerras pelo poder. O jornalista Júlio Ludemir viu de perto essas guerras quando morou 2 anos na Rocinha para escrever um livro. Quando a intervenção do Estado é apenas prender o chefe do tráfico ou matar o chefe do tráfico, você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2011, a polícia parecia virar o jogo. A UPP, no alto do morro, seria o início de uma nova era em uma das maiores favelas do Brasil. Entre 70 e 100 mil pessoas. Cidade praticamente sem ruas. Pelos becos e vielas passam imensos desafios e uma incrível vitalidade econômica. É isso que faz da Rocinha um ponto tão disputado pelo crime organizado. É que quem controla os pontos de venda de drogas na favela tem também garantido acesso ao mercado consumidor da própria Rocinha e a todos os negócios que acontecem lá dentro. Na Rocinha, boa parte da população é a nova classe média, a classe C. É engano imaginar que o crime organizado seja o tráfico de drogas. Não, ele se vale de tudo. Ele se vale do comércio ilegal de energia, o comércio ilegal de gás,
de sinal de televisão, tudo aí, vai por tudo que ele puder levar vantagem. A favela estava no caminho da formalidade, mas aí aconteceu o caso Amarildo em 2013. Um morador desaparecido depois de preso por policiais da UPP. Meses de manifestações, protestos, até o crime ser desvendado. Amarildo foi torturado e morto dentro da UPP. Seu corpo levado para fora da favela no carro da polícia. Desde o caso Amarildo, não só a UPP, mas toda a pacificação, toda a ação governamental no sentido de pacificação, ela ficou exposta e perdeu legitimidade. Foi a partir do caso Amarildo que o início da derrocada do processo de pacificação. No domingo passado começou a primeira guerra pós-UPP. Desde então, Ocimar Santos, que tem um portal de notícias na Rocinha, não sai de casa. Eu já vi várias guerras, vários conflitos, vários problemas na Rocinha, mas dessa vez é uma coisa diferenciada, né? Nunca vi um morador com tanto medo como a gente tem visto aí nos últimos dias, né? Um medo com razão. Ontem, ao meio-dia, quando gravávamos com o coronel Robson Rodrigues, na passarela de acesso à Rocinha, o tiroteio recomeçou. Não dá para ver de onde partem os tiros, mas essas armas têm alcance de até 2 quilômetros. Começou o tiroteio de novo. O que para nós é um susto, os moradores da Rocinha, é a vida. Gente, aqui no portão. Fica deitado. Se esconde aí, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Uma semana de guerra e uma cidade apavorada. Desde o domingo passado, bandidos de uma mesma facção brigam pelo controle do tráfico na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O país inteiro vem acompanhando estarrecido as cenas de violência e o pânico nas ruas. As autoridades demoraram a se entender e a reagir. Sexta-feira, as Forças Armadas e a Polícia Militar ocuparam um morro, num cerco aos criminosos. A operação continua e quem vive no Rio se pergunta: quando esse horror vai terminar? Rocinha, zona sul do Rio, sexta-feira à tarde. Uma das maiores favelas do país é ocupada pelas Forças Armadas. De repente, um tiroteio. As pessoas correm e tentam se proteger. Foi assim a semana toda. Essa guerra pelo comando do tráfico no morro começou na madrugada do último domingo. Estas são imagens exclusivas do momento em que traficantes saem do Morro da Mineira, no centro do Rio, e seguem para invadir a Rocinha. Os bandidos chegam em 6 carros. Fica deitado, fica deitado. Freezer. Parede. Todo mundo aqui da UPA, do CAPS, aqui dentro do laboratório, porque a polícia invadiu a clínica da família. Tá todo mundo escondido aqui dentro. A disputa é entre 2 grupos rivais da mesma facção. Bandidos trocam tiros, dia e noite. Mandaram fechar lojas e bares. Tiroteio? Mandaram fechar? E queimaram um ônibus. Os moleques vieram aqui e tocaram fogo no ônibus aqui, ó. Postos de saúde tiveram atendimento comprometido. E quase 7 mil alunos de escolas e creches da região ficaram sem aulas. Até que na sexta-feira, o governo do estado pediu ajuda federal. E quase 1.000 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e da PM ocuparam a Rocinha. Agora os policiais do BOP, nesse momento na Rocinha. O que todo mundo viu de longe
O repórter cinematográfico Jadson Marques acompanhou de perto. Teve várias viaturas passando. Jadson é uma espécie de correspondente de guerras do Rio de Janeiro. Ele conta que já filmou centenas de operações da Polícia Militar. Nas redes sociais, suas imagens já foram vistas por mais de 500 mil de pessoas. O canal foi criado para isso, para mostrar a realidade que as pessoas vivem, os moradores de bem e os policiais, que a gente entramos numa incursão e eles sem equipamentos nenhum, entendeu, adequado, e a população que fica, entendeu, no meio desse confronto. Na sexta, Jadson registrou a chegada dos primeiros soldados à Rocinha num helicóptero do Exército. Eles desceram de rapel e em cima lá, entendeu, quase em cima da base do UPP. O vento foi tão forte da aeronave que derrubou as motos dos policiais que estavam no chão. Neste outro flagrante, como já mostramos no início da reportagem, os militares caminham pela favela quando são surpreendidos por tiros. Os militares do Exército se abrigaram atrás das viaturas, atrás das paredes, e os moradores começaram a gritar, daquele desespero todo, porque estava tendo tiro. Jadson diz que tenta não atrapalhar os policiais. Ele já sabe que eu sei como, entendeu, agir dentro de uma comunidade, na hora do confronto. Tiros sendo ouvidos nesse momento na Rocinha. Segundo grupos locais de WhatsApp, os tiros são no Valão. Atenção na região. Mapear tiroteios e arrastões no Rio é o trabalho do Denis. Ele mantém com outros 3 amigos uma página numa rede social com vídeos e informações de confrontos. A OTT, onde tem tiroteio. A Rocinha costuma ser uma área mais tranquila, né? Ela não é uma área que tem tanta ocorrência que nem outras. Semana de muito confronto na Rocinha, bastante tiroteio, bastante informe em relação a isso também. Foi mesmo uma semana muito violenta e esse mapa aqui da OTT mostra onde teve tiroteio na região metropolitana do Rio de Janeiro. São todas essas áreas em verde. E essa parte vermelha aqui, ó, é a mais crítica, é a Rocinha, onde houve o maior número de confrontos. E eu ainda vou mostrar para vocês um outro mapa, o mapa do aplicativo Fogo Cruzado. Eles contabilizaram os tiroteios no Rio de Janeiro essa semana. E olha lá, eles contabilizaram 8 tiroteios na Rocinha e outros 8 nas áreas vizinhas. 18 fuzis e 23 granadas foram apreendidos até o fim da noite de ontem. 3 bandidos morreram, 9 foram presos. E um adolescente de 13 anos acabou baleado por um grupo de criminosos que fugia pela Floresta da Tijuca. Mesmo depois da chegada das Forças Armadas, os confrontos na Rocinha continuaram. Estes vídeos foram gravados na madrugada de ontem. A bala tá comendo, gente. Na frente da delegacia, o repórter Guilherme Peixoto ouviu mais de meia hora de disparos. São 4h30 da manhã, o tiroteio recomeçou intenso aqui na Rocinha. O tiroteio foi depois que militares começaram a perseguir um táxi. O motorista tinha sido rendido por bandidos que queriam ir para a Rocinha. Quando eu parei o carro, eu me joguei no chão e eles saíram atirando. Rastejei, eu saí para debaixo ali da caçamba de entulho e fiquei ali escondido até que os tiros diminuíssem. O taxista escapou sem ferimentos. Os bandidos fugiram. No carro foram encontrados 5 fuzis, munição, rádios de comunicação, 7 granadas e drogas. Entre os passageiros, um parecia ser especialmente respeitado pelo grupo. Eles davam o nome de pai. Para a polícia era Rogério Avelino, o Rogério 157, atual chefe do tráfico na Rocinha. O bandido mais procurado nessa operação. E o pânico nas ruas. As autoridades demoraram a se entender e a reagir. Sexta-feira, as Forças Armadas e a Polícia Militar ocuparam um morro, num cerco aos criminosos. A operação continua
E quem vive no Rio se pergunta: quando esse horror vai terminar? Rocinha, zona sul do Rio, sexta-feira à tarde. Uma das maiores favelas do país é ocupada pelas Forças Armadas. De repente, um tiroteio. As pessoas correm e tentam se proteger. Foi assim a semana toda. Essa guerra pelo comando do tráfico no morro começou na madrugada do último domingo. Estas são imagens exclusivas do momento em que traficantes saem do Morro da Mineira, no centro do Rio, e seguem para invadir a Rocinha. Os bandidos chegam em 6 carros. Fica deitado, fica deitado. Freezer. Parede. Todo mundo aqui da UPA, do CAPS, aqui dentro do laboratório, porque a polícia invadiu a clínica da família. Tá todo mundo escondido aqui dentro. A disputa é entre 2 grupos rivais da mesma facção. Bandidos trocam tiros, dia e noite. Mandaram fechar lojas e bares. Tiroteio? Mandaram fechar? E queimaram um ônibus. Os moleques vieram aqui e tocaram fogo no ônibus aqui, ó. Postos de saúde tiveram atendimento comprometido. E quase 7 mil alunos de escolas e creches da região ficaram sem aulas. Até que na sexta-feira, o governo do estado pediu ajuda federal. E quase 1.000 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e da PM ocuparam a Rocinha. Agora os policiais do BOP, nesse momento na Rocinha. O que todo mundo viu de longe, o repórter cinematográfico Jadson Marques acompanhou de perto. Você viu várias viaturas passando, ó. Jadson é uma espécie de correspondente de guerras do Rio de Janeiro. Ele conta que já filmou centenas de operações da Polícia Militar. Nas redes sociais, suas imagens já foram vistas por mais de 500 mil de pessoas. O canal foi criado para isso, para mostrar a realidade que as pessoas vivem. Neste outro flagrante, como já mostramos no início da reportagem, os militares caminham pela favela quando são surpreendidos por tiros. Os militares do Exército se abrigaram atrás das viaturas, atrás das paredes, e os moradores começaram a gritar, daquele desespero todo, porque estava tendo tiro. Jadson diz que tenta não atrapalhar os policiais. Ele já sabe que eu sei como, entendeu, agir dentro de uma comunidade, na hora do confronto. Tiros sendo ouvidos nesse momento na Rocinha. Segundo grupos locais de WhatsApp, os tiros são no Valão. Atenção na região. Mapear tiroteios e arrastões no Rio é o trabalho do Denis. Ele mantém com outros 3 amigos uma página numa rede social com vídeos e informações de confrontos. A OTT, onde tem tiroteio. A Rocinha costuma ser uma área mais tranquila, né? Ela não é uma área que tem tanta ocorrência que nem outras. Semana de muito confronto na Rocinha, bastante tiroteio, bastante informe em relação a isso também. Foi mesmo uma semana muito violenta e esse mapa aqui da OTT mostra onde teve tiroteio na região metropolitana do Rio de Janeiro. São todas essas áreas em verde. E essa parte vermelha aqui, ó, é a mais crítica, é a Rocinha, onde houve o maior número de confrontos. E eu ainda vou mostrar para vocês um outro mapa, o mapa do aplicativo Fogo Cruzado. Eles contabilizaram os tiroteios no Rio de Janeiro essa semana. E olha lá, eles contabilizaram 8 tiroteios na Rocinha e outros 8 nas áreas vizinhas. 18 fuzis e 23 granadas foram apreendidos até o fim da noite de ontem. 3 bandidos morreram, 9 foram presos. E um adolescente de 13 anos acabou baleado por um grupo de criminosos que fugia pela Floresta da Tijuca.
Mesmo depois da chegada das Forças Armadas, os confrontos na Rocinha continuaram. Estes vídeos foram gravados na madrugada de ontem. A bala tá comendo, gente. Na frente da delegacia, o repórter Guilherme Peixoto ouviu mais de meia hora de disparos. São 4h30 da manhã, o tiroteio recomeçou intenso aqui na Rocinha. O tiroteio foi depois que militares começaram a perseguir um táxi. O motorista tinha sido rendido por bandidos que queriam ir para a Rocinha. Quando eu parei o carro, eu me joguei no chão e eles saíram atirando. Rastejei, eu saí para debaixo ali Nos anos 30, pela Rocinha passava o famoso Circuito da Gávea de automobilismo. Pilotos do mundo inteiro enfrentavam, em suas baratinhas, as curvas perigosas. Depois da Segunda Guerra, a expansão da cidade para a Zona Sul mudou radicalmente a Rocinha. Migrantes nordestinos vinham levantar os prédios em Copacabana, Ipanema e Leblon. A cidade do Rio de Janeiro não tinha espaço na Zona Sul para a população de baixa renda. Então eles ocuparam os morros onde os bairros estavam crescendo. Com os operários nascia a favela, sem água, sem estrutura, pelas mãos dos moradores. Vai todo mundo, vai ser o bacana, vai todo mundo para general, para embaixador, todo mundo não tem uma casa. Mas é nos anos 70, com a abertura do túnel que liga a Zona Sul a São Conrado, que a Rocinha começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80, o bicho é desafiado por um novo poder, o tráfico de drogas. A gente vai ter o grande poder do Denis, que exercia uma espécie de figura assistencialista, que o bicho também exerceu, mas que o tráfico de drogas herda, distribuindo pequenos favores para uma favela abandonada, para uma favela que não tinha o menor suporte do Estado. Começava a era dos senhores do tráfico. Bandidos se sucediam e ganhavam fama com demonstrações públicas de força. E quando criam uma nova facção do crime organizado, começam também as guerras pelo poder. O jornalista Júlio Ludemir viu de perto essas guerras quando morou 2 anos na Rocinha para escrever um livro. Quando a intervenção do Estado é apenas prender o chefe do tráfico ou matar o chefe do tráfico, você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que é assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2000, começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80, o bicho é desafiado por um novo poder, o tráfico de drogas. A gente vai ter o grande poder do Denis, que exercia uma espécie de figura assistencialista, que o bicho também exerceu, mas que o tráfico de drogas herda, distribuindo pequenos favores para uma favela abandonada, para uma favela que não tinha o menor suporte do Estado. Começava a era dos senhores do tráfico.
Bandidos se sucediam e ganhavam fama com demonstrações públicas de força. E quando criam uma nova facção do crime organizado, começam também as guerras pelo poder. O jornalista Júlio Ludemir viu de perto essas guerras quando morou 2 anos na Rocinha para escrever um livro. Quando a intervenção do Estado é apenas prender o chefe do tráfico ou matar o chefe do tráfico, você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que é assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2011, a polícia parecia virar o jogo. A UPP, no Alto do Morro, seria o início de uma nova era em uma das maiores favelas do Brasil. Entre 70 e 100 mil pessoas. Cidade praticamente sem ruas. Pelos becos e vielas passam imensos desafios e uma incrível vitalidade econômica. É isso que faz da Rocinha um ponto tão disputado pelo crime organizado. É que quem controla os pontos de venda de drogas na favela tem também garantido acesso ao mercado consumidor da própria Rocinha e a todos os negócios que acontecem lá dentro. Na Rocinha, boa parte da população é a nova classe média, a classe C. É engano imaginar que o crime organizado seja o tráfico de drogas. Não, ele se vale de tudo. Ele se vale do comércio ilegal de energia, o comércio ilegal de gás, de sinal. Crime é que nem biscoito. Mata um, vem 18. Em 2011, a polícia parecia virar o jogo. A UPP, no Alto do Morro, seria o início de uma nova era em uma das maiores favelas do Brasil. Entre 70 e 100 mil pessoas. Cidade praticamente sem ruas. Pelos becos e vielas passam imensos desafios e uma incrível vitalidade econômica. É isso que faz da Rocinha um ponto tão disputado pelo crime organizado. É que quem controla os pontos de venda de drogas na favela tem também garantido acesso ao mercado consumidor da própria Rocinha e a todos os negócios que acontecem lá dentro. Na Rocinha, boa parte da população é a nova classe média, a classe C. É engano imaginar que o crime organizado seja o tráfico de drogas. Não, ele se vale de tudo. Ele se vale do comércio ilegal de energia, o comércio ilegal de gás, de sinal de televisão, tudo aí. Vai por tudo que ele puder levar vantagem. A favela estava no caminho da formalidade, mas aí aconteceu o caso Amarildo em 2013. Um morador desaparecido depois de preso por policiais da UPP. Meses de manifestações, protestos, até o crime ser desvendado. Amarildo foi torturado e morto dentro da UPP. Seu corpo levado para fora da favela no carro da polícia. Desde o caso Amarildo, não só a UPP, mas toda a pacificação, toda a ação governamental no sentido de pacificação, ela ficou exposta e perdeu legitimidade. Foi a partir do caso Amarildo que o início da derrocada do processo de pacificação. No domingo passado começou a primeira guerra pós-UPP. Desde então, Ocimar Santos, que tem um portal de notícias na Rocinha, não sai de casa. Eu já vi várias guerras, vários conflitos, vários problemas na Rocinha, mas dessa vez é uma coisa diferenciada, né? Nunca vi um morador com tanto medo como a gente tem visto aí nos últimos dias, né? Um medo com razão. Ontem, ao meio-dia, quando gravávamos com o coronel Robson Rodrigues, na passarela de acesso à Rocinha, o tiroteio recomeçou. Não dá para ver de onde partem os tiros, mas essas armas têm alcance de até 2 quilômetros. Começou o tiroteio de novo. O que para nós é um susto, os moradores da Rocinha, é a vida. Nos anos 30, pela Rocinha passava o famoso Circuito da Gávea de automobilismo.
Pilotos do mundo inteiro enfrentavam, em suas baratinhas, as curvas perigosas. Depois da Segunda Guerra, a expansão da cidade para a Zona Sul mudou radicalmente a Rocinha. Migrantes nordestinos vinham levantar os prédios em Copacabana, Ipanema e Leblon. A cidade do Rio de Janeiro não tinha espaço na Zona Sul para a população de baixa renda. Então eles ocuparam os morros onde os bairros estavam crescendo. Com os operários, nascia a favela. Sem água, sem estrutura, pelas mãos dos moradores. O cara vai todo mundo, vai ser o bacana, vai todo mundo para general, para embaixador, todo mundo não tem uma casa. Mas é nos anos 70, com a abertura do túnel que liga a Zona Sul a São Conrado, que a Rocinha começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80, o bicho é desafiado por um novo poder, o tráfico de drogas. A gente vai ter o grande poder do Denis, que exercia uma espécie de figura assistencialista, que o bicho também exerceu, mas que o tráfico de drogas herda, distribuindo pequenos favores para uma favela abandonada, para uma favela que não tinha o menor suporte do Estado. Começava a era dos senhores do tráfico. Bandidos se sucediam e ganhavam fama com demonstrações públicas de força. E quando criam uma nova facção do crime organizado, começam também as guerras pelo poder. O jornalista Júlio Ludemir viu de perto essas guerras quando morou 2 anos na Rocinha para escrever um livro. Quando a intervenção do Estado é apenas prender o chefe do tráfico ou matar o chefe do tráfico, você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que é assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2000, começa a crescer muito. Com os operários, nascia a favela. Sem água, sem estrutura, pelas mãos dos moradores. O cara vai todo mundo, vai ser o bacana, vai todo mundo para general, para embaixador, todo mundo não tem uma casa. Mas é nos anos 70, com a abertura do túnel que liga a Zona Sul a São Conrado, que a Rocinha começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80, o bicho é desafiado por um novo poder, o tráfico de drogas. A gente vai ter o grande poder do Denis, que exercia uma espécie de figura assistencialista, que o bicho também exerceu, mas que o tráfico de drogas herda, distribuindo pequenos favores para uma favela abandonada, para uma favela que não tinha o menor suporte do Estado. Começava a era dos senhores do tráfico. Bandidos se sucediam e ganhavam fama com demonstrações públicas de força. E quando criam uma nova facção do crime organizado, começam também as guerras pelo poder. O jornalista Júlio Ludemir viu de perto essas guerras quando morou 2 anos na Rocinha para escrever um livro. Quando a intervenção do Estado é apenas prender o chefe do tráfico
ou matar o chefe do tráfico, você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que é assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2000, começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. E da PM ocuparam a Rocinha. Agora os policiais do BOP, nesse momento na Rocinha. O que todo mundo viu de longe, o repórter cinematográfico Jadson Marques acompanhou de perto. Você viu várias viaturas passando, ó. Jadson é uma espécie de correspondente de guerras do Rio de Janeiro. Ele conta que já filmou centenas de operações da Polícia Militar. Nas redes sociais, suas imagens já foram vistas por mais de 500 mil de pessoas. O canal foi criado para isso, para mostrar a realidade que as pessoas vivem. Neste outro flagrante, como já mostramos no início da reportagem, os militares caminham pela favela quando são surpreendidos por tiros. Os militares do Exército se abrigaram atrás das viaturas, atrás das paredes, e os moradores começaram a gritar, daquele desespero todo, porque estava tendo tiro. Jadson diz que tenta não atrapalhar os policiais. Ele já sabe que eu sei como, entendeu, agir dentro de uma comunidade, na hora de um confronto. Tiros sendo ouvidos nesse momento na Rocinha. Segundo grupos locais de WhatsApp, os tiros são no Valão. Atenção na região. Mapear tiroteios e arrastões no Rio é o trabalho do Denis. Ele mantém com outros 3 amigos uma página numa rede social com vídeos e informações de confrontos. A OTT, onde tem tiroteio. A Rocinha costuma ser uma área mais tranquila, né? Ela não é uma área que tem tanta ocorrência que nem outras. Semana de muito confronto na Rocinha, bastante tiroteio, bastante informe em relação a isso também. Foi mesmo uma semana muito violenta e esse mapa aqui da OTT mostra onde teve tiroteio na região metropolitana do Rio de Janeiro. São todas essas áreas em verde. E essa parte vermelha aqui, ó, é a mais crítica, é a Rocinha, onde houve o maior número de confrontos. E eu ainda vou mostrar para vocês um outro mapa, o mapa do aplicativo Fogo Cruzado. Eles contabilizaram os tiroteios no Rio de Janeiro essa semana. E olha lá, eles contabilizaram 8 tiroteios na Rocinha e outros 8 nas áreas vizinhas. 18 fuzis e 23 granadas foram apreendidos até o fim da noite de ontem. 3 bandidos morreram, 9 foram presos. E um adolescente de 13 anos acabou baleado por um grupo de criminosos que fugia pela Floresta da Tijuca. Mesmo depois da chegada das Forças Armadas, os confrontos na Rocinha continuaram. Com os operários, nascia a favela. Sem água, sem estrutura, pelas mãos dos moradores. Vai todo mundo, vai ser o bacana, vai todo mundo para general, para embaixador, todo mundo não tem uma casa. Mas é nos anos 70, com a abertura do túnel que liga a Zona Sul a São Conrado, que a Rocinha começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80, o bicho é desafiado por um novo poder, o
tráfico de drogas. A gente vai ter o grande poder do Denis, que exercia uma espécie de figura assistencialista, que o bicho também exerceu, mas que o tráfico de drogas herda, distribuindo pequenos favores para uma favela abandonada, para uma favela que não tinha o menor suporte do Estado. Começava a era dos senhores do tráfico. Bandidos se sucediam e ganhavam fama com demonstrações públicas de força. E quando criam uma nova facção do crime organizado, começam também as guerras pelo poder. O jornalista Júlio Ludemir viu de perto essas guerras quando morou 2 anos na Rocinha para escrever um livro. Quando a intervenção do Estado é apenas prender o chefe do tráfico ou matar o chefe do tráfico, você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2000, começa a crescer muito rápido. Atenção, senhores moradores da Rocinha, o mutirão está de novo. O mutirão está aqui para ajudar vocês. Atenção. Eram tempos difíceis, mas de paz. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Mas conforme a favela crescia, o crime tomava o espaço deixado vazio pelo poder público. Existia um poder paralelo na Rocinha anterior ao tráfico de drogas, que era o jogo do bicho. No começo dos anos 80... Você apenas muda o nome da pessoa que será a responsável por essa crise. Existe uma expressão no crime que eu acho que assim, crime é que nem biscoito, mata um, vem 18. Em 2011, a polícia parecia virar o jogo. A UPP, no alto do morro, seria o início de uma nova era em uma das maiores favelas do Brasil. Entre 70 e 100 mil pessoas. Cidade praticamente sem ruas. Pelos becos e vielas passam imensos desafios e uma incrível vitalidade econômica. É isso que faz da Rocinha um ponto tão disputado pelo crime organizado. É que quem controla os pontos de venda de drogas na favela tem também garantido acesso ao mercado consumidor da própria Rocinha e a todos os negócios que acontecem lá dentro. Na Rocinha, boa parte da população é a nova classe média, a classe C. É engano imaginar que o crime organizado seja o tráfico de drogas. Não, ele se vale de tudo. Ele se vale do comércio ilegal de energia, o comércio ilegal de gás, de sinal de televisão, e tudo aí. Vai por tudo que ele puder levar vantagem. A favela estava no caminho da formalidade, mas aí aconteceu o caso Amarildo em 2013. Um morador desaparecido depois de preso por policiais da UPP. Meses de manifestações, protestos, até o crime ser desvendado. Amarildo foi torturado e morto dentro da UPP. Seu corpo levado para fora da favela, no carro da polícia. Desde o caso Amarildo, não só a UPP, mas toda a pacificação, toda a ação governamental no sentido de pacificação, ela ficou exposta e perdeu legitimidade. Foi a partir do caso Amarildo que o início da derrocada do processo de pacificação. No domingo passado começou a primeira guerra pós-UPP. Desde então, Ocimar Santos, que tem um portal de notícias na Rocinha, não sai de casa. Eu já vi várias guerras, vários conflitos, vários problemas na Rocinha, mas dessa vez é uma coisa diferenciada, né? Nunca vi um morador com tanto medo como a gente tem visto aí nos últimos dias, né? Um medo com razão. Ontem, ao meio-dia, quando gravávamos com o coronel Robson Rodrigues, na passarela de acesso à Rocinha, o tiroteio recomeçou. Não dá para ver de onde partem os tiros, mas essas armas têm alcance de até 2 quilômetros. Começou o tiroteio de novo. O que para nós é um susto, os moradores da Rocinha, é a vida.